Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por me receber aí na sua casa e que Deus conceda a você e aos seus favor, alegria, saúde, força, que Ele realize os desejos do seu coração. Em nome de Jesus. Também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba. É interessante como para algumas pessoas é fácil abandonar o que é bom, né? É fácil abandonar aquele que lutou as guerras do Senhor, que defendeu. Como é fácil. E nos dias atuais, meu Deus, quanta infidelidade, quanta falta de lealdade. É impressionante o que a gente vê. A ingratidão. A ingratidão não tem memória. É tão fácil para algumas pessoas simplesmente abandonar aquele que foi o apoio, que foi a estrutura, e seguir um aventureiro, um desordeiro. Como a Bíblia começa, também lá estava um desordeiro chamado Seba. Que era esse cara? Qual a história dele? Não sei. Não sei quem é Seba. Não sei. Só sei que ele é da tribo de Benjamim. Então, tinha algum parentesco ali com Saul. Não sei. A Bíblia já aponta, é um desordeiro. Mas você vê que tem pessoas que elas não têm discernimento nenhum. Zero. Elas abandonam uma coisa boa para seguir qualquer coisa que não tem história. Davi tinha história. Davi tinha construído uma história com essa nação. Davi lutou as guerras do Senhor, dito pelos anciãos. Davi foi uma estrutura para essa nação, mudou a cara da nação, ampliou o território da nação, tirou a nação de debaixo do jugo do inimigo, dos filisteus, levou a nação a prosperar. Mas agora é fácil, não tenho nada a ver com Davi, não temos parte nenhuma com Davi, e vamos seguir quem? Seba. Quem é o Seba? Qual a história dele? O que ele construiu? Ah, não, isso não importa. Chegou agora, ninguém sabe quem é, não sabe nada. E assim é a vida de algumas pessoas. Elas tomam decisões, como disse Paulo, pelo estômago. Elas são viscerais, elas são emocionais, vivem emocionadas. Então, elas ouvem uma coisa, parece que é bom, parece que é legal, parece que é correto. Eu abandono algo que tem alicerce, que tem história, para seguir um aventureiro, um desordeiro, para seguir alguma coisa, para seguir alguém que não tinha história nenhuma. É isso que mais pesa para mim, sabe? Como pode algumas pessoas abandonarem algo seguro e se aventurar para algo que está fazendo um movimento, está fazendo o seu... mas não tem história. E no final, nós vamos ver que tanto Seba
como todos que estavam com ele, se deram muito mal. Mas esse povo não aprendia. Tinha acabado de seguir Absalão, porque tinha acontecido essa rebelião terrível por parte de Absalão. E quantos que tiveram até que se esconder, que fugiram. Mas o povo não aprende. Esse povo outro dia estava com Absalão, agora está com Seba. Ou seja, não tem um alicerce firme, um caráter forte, não sabe, não tem identidade, a pessoa não sabe quem ela é, o que Deus tem com ela, onde ela deve estar, e é aquela história. Quando você ainda não encontrou, não sabe por que você está aqui, né? Porque você tem que ter um grande porquê na sua vida. Se a pessoa não tem um grande porquê, qualquer coisa serve. Se ela não tem discernimento do que Deus tem com ela e onde ela deve estar, qualquer lugar serve. Jesus ainda falou isso, né? Para vocês, qualquer hora é hora, não para mim. Eu sei qual é a hora disso, o tempo, e eu vou me mover de acordo com aquilo que eu sei, que é o lugar, a hora, o momento, porque eu me movo em cima de um propósito, não em cima de acontecimentos momentâneos. E você já viu que tem gente que vive na onda do momento, no que está na moda, eu estou dentro. Ele vive em busca disso, ele não tem firmeza, ele não cria raízes. Qualquer líder, lembra do povo de Israel? Que facilmente estava abandonando a liderança de Moisés e dizendo, vamos levantar um líder que nos leve de volta para a escravidão. Nós não queremos mais o Moisés que eles viram, todos aqueles, através dele, eles viram os feitos do Senhor, maravilhas, coisas incríveis, assombrosas. Tanto que a Bíblia diz que nunca mais se levantou um homem como Moisés, que realizou os feitos do Senhor maravilhosos e terríveis. Nunca mais. Quer dizer, foi um homem fora do comum. Mas tirou eles da escravidão. Não, mas isso é bobagem. Vamos levantar um líder, qualquer um serve. Eu ouço qualquer um. É por isso que a vida de algumas pessoas está arruinada. Porque ele é assim, ele está aberto a tudo, e você não pode estar aberto a tudo. Você tem que ter uma visão muito clara para a sua vida. E a visão impõe disciplina. E quem não tem visão, perece. A visão diz o que entra, o que sai, o que cabe, o que não cabe, com quem eu vou andar, onde eu vou usar meu tempo, onde eu vou gastar meu dinheiro, onde eu devo estar. A visão, ela determina meus hábitos, meus rituais, meu estilo de vida. A visão determina o que eu vou ler, o que eu vou assistir, com quem eu vou falar. A visão determina tudo. Não. Quando você tem uma visão para a sua vida, não é assim. Ah, vamos para cá. Ah, vamos. Não. Há um tempo determinado para todas as coisas e aquela pessoa pode estar vivendo um determinado momento, mas eu entendo, não é hora, não é para mim, não é meu momento. Funcionou para ela, mas não quer dizer que vai funcionar para mim. Deus pode ter algo com ela que não tem comigo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso me colocar firmemente
no lugar que eu sei, que é o que Deus tem para mim, debaixo da vontade dele, da liderança que ele colocou na minha vida. Se ele me plantou num lugar, pronto, é lá o meu lugar. Agora, Deus é maravilhoso. Quantas pessoas têm falado isso para mim? Bispa, eu fiquei anos num determinado lugar, até que o Senhor falou para mim, óbvio, encerrou. E eu vou plantar você num lugar sólido. E elas dizem, e foi quando o Senhor me plantou, ele me pegou e me plantou nesse lugar onde eu vou prosperar. Que é o que a Bíblia fala, né? Que o Senhor pega a pessoa, aquele que obedece, aquele que resiste, aquele que espera pela vontade dele, que é guiado, a pessoa é guiada por ele. Ele pega a pessoa e planta no melhor lugar, junto às águas, onde ela vai frutificar, ela vai dar bons frutos, ela vai crescer. E quantas que falam, o Senhor me plantou no Ministério Mudança de Vida, e eu sabia que sabia. Não é só uma que falou isso, não, eu já ouvi de algumas. Inicialmente, bispo, eu já acompanhava o programa, mas eu percebi assim, que a palavra era uma palavra forte, que me confrontava, mas eu senti que Deus me queria no Ministério Mudança de Vida. Mas eu resisti por um bom tempo. Outro dia alguém ainda testemunhou, disse assim, bispa, quando Deus falou comigo, eu quero você no Ministério Mudança de Vida, eu ainda levei 5 anos para tomar a decisão, quase 5 anos. Porque eu tinha um cargo onde eu estava, eu tinha uma posição, e eu achava assim que era muito exigente. Meu Deus, essa palavra está me confrontando muito. E a pessoa foi apontando ali as dificuldades dela, e ela disse que ela não frutificava, que a vida dela não frutificava, o ministério dela não estava frutificando, o financeiro não estava frutificando. E ela perguntando, mas Senhor, e o Senhor falou com ela, você está resistindo à minha vontade. Eu tenho isso com você. O seu lugar é lá. Até que ela disse, foi muito difícil, mas eu tive que romper com pessoas, com lugar, com a situação, porque já minha vida estava secando. E ela disse que, inclusive, foi essa palavra que o Senhor deu para ela. Eu vou plantar você junto às águas, e você vai frutificar. E ela disse, desde então, tudo, praticamente tudo na minha vida, que eu não via mais andar, que eu não via fluir, passou a andar, a fluir. Eu tenho algumas coisas ainda para serem resolvidas, ela disse, mas eu tenho visto que o Senhor tem me honrado e me dado graça. Então, quando você ouve a Deus, você dá ouvidos ao chamado do Senhor, você permite que Ele guie a sua vida. Ah, meu querido, você simplesmente se levanta e vai para a direção que Ele está apontando. Mas quando uma pessoa não é dirigida pelo Espírito, é isso aqui. É isso aqui. Outro dia, essas pessoas estavam seguindo Absalão, agora está seguindo Seba. Facilmente abandonaram Davi para seguir Absalão, facilmente se abandonaram Davi para seguir Seba. E aí pergunta, leia as Escrituras e veja, qual foi o fim dessas pessoas? Péssimo. Fugindo, se escondendo, envergonhadas, sem contar o tempo que perderam. Quantas pessoas que só têm perdido tempo, mantendo coisas na vida que não estão acrescentando,
andando com pessoas que não acrescentam, num lugar que não está acrescentando nada. Mas, por uma tolice, às vezes até uma insanidade, uma falta de inteligência, elas ficam lá, dando murros em ponta de faca. Enxugando gelo, porque a vida não anda. Então essas pessoas abandonaram Davi, que tinha história, e uma história bem-sucedida, porque ele nunca sofreu uma derrota, para seguir Seba, o que a Bíblia chama Seba de desordeiro. Então, também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé, para casa todos, ó Israel. Que casa? Que casa? Então todos os de Israel, olha, todos, a Bíblia não exagera, abandonaram Davi para seguir Seba. A própria Bíblia faz questão de dar esses detalhes para mostrar a loucura desse povo, filho de Bicri. Mas os de Judá permaneceram com seu rei. Com seu rei, e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Então Davi voltou ao palácio em Jerusalém, mandou confinar numa casa sob guarda as 10 concubinas que tinha deixado tomando conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu. Ficaram confinadas, vivendo como viúvas até a morte. Por que aconteceu isso aqui? Porque essas mulheres foram violentadas por Absalão. E olha o que ele causou, né? Sempre fica, né? A gente vê as consequências da rebelião, das atitudes emocionais, das loucuras, das semeaduras ruins. E o rei disse a Amasa: convoque os homens de Judá e dentro de 3 dias apresente-se aqui com eles. Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Isso é duro. A pessoa às vezes é uma boa pessoa, como Amasa era, mas ela recebe uma direção e o que ela faz? Não faz. Protela. Deixa passar, deixa correr. Não faz quando deveria fazer. Demora para tomar atitude. E por fim a gente vai ver que ele nem teve oportunidade de fazer, porque quando ele teve, ele não fez. Quando ele teve oportunidade, ele não fez. Bom, disse então Davi a Abisai, teve que chamar outro. Agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Bom, Davi, que não tinha lidado com Absalão, agora aprendeu a lição. Lide rápido com as coisas. Lide rápido com as coisas, porque vai ser pior. Vai ser pior. Davi vivia um tempo difícil, de muitas rebeliões. Mas agora ele aprendeu, tem que agir mais rápido. Eu não posso deixar a coisa correr como eu deixei com Absalão. Porque quando você não lida com as coisas lidam com você. Bom, Davi então diz isso, vai ser pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persiga-o antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. Assim os soldados de Joabe, os queretitas e peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando estavam junto à grande rocha de Gibeon, Amasa encontrou-se com eles. Joabe vestia seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. Como vai, meu irmão? Disse Joabe, pegando Amasa pela barba.
com a mão direita para beijá-lo, e Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago. Suas entranhas se derramaram no chão, e ele morreu sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicre. Olha no que se tornou o Joabe. Um homem sanguinário, que agora matava fora da guerra, em tempo de paz. Simplesmente porque ele estava com ciúme de Amasa, porque ele agora, o Davi o tinha colocado numa posição importante, como um comandante, e ele estava incomodado. Então, olha esse homem que um dia também lutou as guerras do Senhor, no que ele se tornou. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Um dia você pode estar aqui, fazendo uma coisa boa para Deus. De repente você pode se perder. Vigiai, 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 disse Jesus. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e disse: quem estiver do lado de Joabe e de Davi, que siga Joabe. Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. É impressionante, né? A pessoa está vendo uma coisa errada e ela não faz nada. Ela não faz nada, todo mundo vendo o que estava acontecendo e não fazia nada, até que esse soldado fez. Depois que o corpo de Amasa foi retirado da estrada, todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicre. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maaca, e todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel-Bet-Maaca e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam, diga a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Quando se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu: sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. Ela prosseguiu: antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel. E isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas, longe de mim arruinar e destruir esta cidade. Não é esse o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Bicre, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando seu sábio conselho, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, e cada um voltou para a sua casa. E Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Maravilhoso. Tá aqui, o lugar tinha fama de sabedoria, de ter pessoas sábias, um lugar pacífico, um lugar que era chamado, uma cidade que foi uma mãe para Israel. Mas ao acolher um inimigo, um desordeiro, um rebelde, um sujeito amargurado, pegou problemas, e problemas sérios. E ninguém, com tantos homens, nenhum se levantou. Mas essa mulher sábia, ela se levantou e teve a coragem de falar com esse homem, que tinha se tornado um homem perigoso, um sanguinário. E ela disse: escuta, por que você quer destruir nossa cidade? Ela sempre foi conhecida como um lugar de sabedoria, um lugar pacífico, uma mãe para Israel. Ele disse: eu não quero destruir. Acontece que vocês acolheram um inimigo aí dentro. Esse é o problema. Vocês estão passando por tudo que estão passando porque vocês estão escondendo, acolhendo um inimigo perigoso, um desordeiro, um rebelde, um sujeito amargurado.
Basta me entregar. Me entrega esse homem, me dê a cabeça dele. Ela falou, pois eu vou jogar a cabeça dele. Espere que eu vou resolver o problema. Foi lá, falou com os homens, cortaram a cabeça do Seba, jogaram para o Joabe e a guerra acabou. Queridos, quantos que eu já vi gemendo e perguntando por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Porque você acolheu um inimigo e não corta a cabeça dele. E esse inimigo pode ser um sentimento, vários sentimentos, uma atitude, um comportamento. Eu não sei. Quando você acolhe um inimigo de Deus, um inimigo do que é certo, um espírito desordeiro, indisciplinado, você vai atrair problemas para a sua vida. Talvez você ainda não entendeu, mas hoje Deus está falando com você. Corta a cabeça daquilo que significa um Seba aí, esse Seba. E todos os seus problemas vão terminar. Levanta com inteligência, com sabedoria, como essa mulher se levantou. Corta a cabeça do Seba, do que representa esse Seba. E você vai pôr um fim nessa tribulação que você tem vivido. Levanta com coragem, faça como essa mulher fez. Haja com sabedoria. Corta o que é preciso, definitivamente. E você vai ter grande vitória na sua vida. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Meu Deus querido, eu oro para que a sabedoria tome os corações, a visão, o discernimento, a clareza, e que essa pessoa que está comigo aqui, orando agora, que ouviu a palavra, já tenha entendido, tudo esteja claro, já tenha se levantado decidida a fazer o que é preciso. Pode ser difícil, mas ela já sabe o que ela deve fazer. E é a partir do momento que nós sabemos e tomamos as decisões corretas, nós atraímos vitória para a nossa vida. O Senhor tem vitória para ela. Se ela hoje se levantar e cortar a cabeça desse inimigo, ela vai resolver os problemas que estão aí atormentando a vida dela. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, e peço essa clareza, esse discernimento para o teu povo. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque nós precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que esse entendimento tenha tomado os corações, mentes e corações, e que eu deixe pessoas aqui prontas para dar passos de fé com sabedoria e coragem. Obrigada, meu Deus. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449, Rua Taquari 995, na Moca. É onde nós estamos. Hoje temos clamores às 7 às 19h30. Domingo, uma bênção especial para todas as mamães. E assim nós vamos de glória em glória, de vitória em vitória. Conta com a gente. É um prazer servir. E se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. É hora de mudar o seu caminho, transformar o seu modo de andar e, consequentemente, o seu modo de viver. Adote um novo estilo de vida. Feche a porta para o mundo. Mantenha rituais saudáveis ao iniciar seu dia.